O STF decidiu, por 6 votos a 5, está proibida a tentativa de reeleição de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados e Davi Alcolumbre no Senado. O vídeo de hoje trata das repercussões dessa decisão da Suprema Corte. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, começar a semana, segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020, e eu começo com aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, se inscreva agora aqui no canal. Se inscreva agora aqui no canal, porque você ganha. Sim, você quem ganha. Conteúdo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho. Sim, minha filha. Todos os dias, todo dia, eu estou por aqui, de domingo a domingo, de segunda a segunda, no youtube.com/Pablo Costa, trazendo aqueles vídeos com os assuntos que eu sei que você curte. Quais são eles? Eu listo. Política, democracia, cidadania, história, cultura e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, porque eu ganho a tua companhia, tua nobre companhia, e você ganha os vídeos que diariamente eu compartilho aqui. Já ative as notificações, clique aí no sininho, porque eu postei, o YouTube te avisa e você já assiste. Beleza? Temos um combinado? Valeu. Vamos lá, né? A decisão ontem à noite, ficamos sabendo do resultado desse embate político-jurídico que estava acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Por 6 votos a 5, ficou decidido que Davi Alcolumbre não pode tentar a reeleição. Está proibida a reeleição de Davi Alcolumbre. No caso de Maia, o placar foi ainda maior, foi 7-4 contra Rodrigo Maia. Vamos tentar compreender a contextualização do que aconteceu e as consequências disso. Primeiramente, eu preciso colocar minha opinião. Eu sou contra a reeleição. Ponto. Sou contra qualquer tipo de reeleição. Eu me recordo quando o Fernando Henrique Cardoso puxou esse debate cabotino, no meu entendimento, porque ele propõe uma mudança, uma alteração constitucional de reeleição para ele próprio ser beneficiado. Achei extremamente cabotino, acho que se apequenou e manchou, de fato, a presidência de Fernando Henrique Cardoso. Naquele momento eu fazia segundo grau, eu me recordo na aula de redação escrever redação contra a reeleição. A gente tinha esses debates, né, como todo mundo tem no ensino médio, para fazer a redação, sempre são temas que estão na pauta do dia, e a reeleição estava, por motivos óbvios, na pauta do dia, e eu me recordo, ainda estudante secundarista, de fazer uma redação questionando a reeleição. Ou seja, não é de hoje que eu me posiciono contrário à hipótese de reeleição. Sou contra a reeleição de presidente, governador, de prefeito, de vereador, de deputado federal, de senador, de qualquer cargo. Eu acho que a pessoa cumpre o mandato, dali tem que seguir a vida. Não gosto das pessoas se perpetuarem. Lógico, na minha percepção, na minha percepção individual, a reeleição de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia também, eu sou contrário por conta desse princípio maior que eu prezo, que eu acho melhor, o mais saudável para a democracia. Contudo, eu compreendo a argumentação de Gilmar Mendes ao falar que a reeleição hoje é um instrumento aceito na democracia brasileira. Veja você tem reeleição em todos os cargos aí de vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. As pessoas podem se reeleger quantas vezes as urnas endossarem seus nomes. No executivo é possível uma reeleição. Nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores país afora é possível a reeleição das mesas. Então, nessa perspectiva, não faz o menor sentido vedar somente a Câmara dos Deputados e o Senado aquilo que já é garantido em outras casas e a outros políticos. Entendam, a minha opinião é que eu sou contrário, mas eu preciso reconhecer o fato de que a reeleição é um dado do sistema político brasileiro, não que eu concorde, mas eu preciso reconhecer que isso acontece, que isso é a realidade. Logo, não faz muito sentido a proibição exclusiva para essas duas eleições. Contudo, o texto constitucional, no artigo 57, parágrafo 4º, é bastante explícito ao vedar a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Criou-se um puxadinho jurídico, que é essa ideia, essa interpretação que o próprio Supremo fez, de que para uma legislatura para outra é possível a reeleição. Ou seja, se tem uma votação no meio do caminho e começa outra legislatura, a reeleição é possível. Por quê? Vai entender. Eu continuo discordando da decisão, mas ela existe, já existe essa interpretação e se permite essa possibilidade. O que eu pessoalmente discordo. Então, eu acho que esse artigo 57 ele não está exatamente abrigado na ideia geral
da lei brasileira em relação à reeleição. Só que eu acho um casuísmo a forma como foi feita. O PTB, o partido de Roberto Jefferson, instigar o Supremo Tribunal Federal a falar sobre isso. Eu acho que este debate deveria se dar no parlamento e deveria, se é a vontade maior dos parlamentares, faça uma PEC, você altera esse. Não se trata de uma cláusula pétrea, ou seja, é possível uma PEC com aquele percentual qualificado de 3/5 em duas votações em cada casa, né? Para você conseguir alterar esse artigo constitucional. Esse artigo visa a reeleição. Só que também eu acharia um casuísmo. Aliás, eu acho que seria um casuísmo você mudar, como o Fernando Henrique Cardoso fez, já valendo para ele. A gente teria que valer para o próximo presidente. Vocês entenderam a minha lógica, né? Eu discordo da reeleição. Ponto. Reconheço a existência e o pilar que a reeleição é para a democracia brasileira. Sendo assim, mude-se o artigo dessa Constituição e beneficie o próximo. Porque colocar dessa forma via Suprema é judicializar novamente a política. Mas esse aí, para mim, é um caminho que realmente a democracia brasileira parece que não tem mais volta, não. A política não consegue resolver por si só. Tudo tem que demandar do judiciário. Tudo demandado do judiciário. E eles estão felizaços com isso, né? Os juízes cresceram aí em prestígio, em moral, em conhecimento. Antes a gente não sabia o nome dos presidentes ou dos ministros do Supremo. Hoje a gente fala os 11 com a escalação dos 11 ministros do Supremo com maior facilidade que a gente fala a seleção brasileira de futebol. Mas nem se compara. É muito mais fácil falar os 11 ministros do Supremo do que a seleção. Até porque a seleção mudou todo dia e ninguém se interessa mais pela seleção brasileira. Ou pouca gente se interessa. Enquanto o Supremo conquistou um protagonismo que não tinha em outros anos. Então, é óbvio que o Judiciário está muito feliz por conta desse aumento do seu prestígio, nesse vácuo de poder que se criou por incompetência, por N motivos, na política institucional brasileira, né? Na institucionalidade política brasileira. O Judiciário ocupou esse espaço. E aí você vê uma questão que deveria ser resolvida no parlamento ser levada à justiça e com esse resultado. Quais são as consequências políticas disso? Primeiro, é preciso reconhecer uma vitória de Jair Bolsonaro, que de fato ele não queria, o Davi Alcolumbre tem menos restrições, mas de fato ele não queria Rodrigo Maia na presidência da Câmara dos Deputados. Nesse sentido, foi sim uma vitória de Jair Bolsonaro, porque ele isola alguém que o seu campo político considera um adversário. Nem sei se é. Nem sei se o Rodrigo Maia é um adversário do bolsonarismo. Ele é do DEM, um partido que faz parte do governo, sem precisar responder pelos ônus que esse governo traz, colhe o bônus de ser governo, mas não responde pelo ônus de ser governo em algo evidentemente desorganizado e atrapalhado como é o governo Bolsonaro. Não sei quanto o Rodrigo Maia é de fato esse inimigo, esse adversário, mas o bolsonarismo reconhece como tal, então é preciso analisar e reconhecer que se trata de uma vitória sim de Jair Bolsonaro. Isso vai levar a uma vitória de Lira, hoje o candidato preferido do Jair Bolsonaro, à presidência da Câmara dos Deputados? Não necessariamente. Vai precisar muito, a gente vai ter que refletir muito, entender muito como a esquerda vai se posicionar, porque o voto da esquerda, a gente pega ali a composição somando o Partido dos Trabalhadores, o PSOL, o PDT, o PSB, o PCdoB, um terço da casa, mais ou menos, está nesses partidos. Ou seja, é um contingente insuficiente para eleger, mas suficiente para vetar. Então, quem compor com a esquerda é que tem mais chance de vitória. Porque o cara, vamos entender que o Centrão já sai dividido entre o grupo bolsonarista e o grupo ligado a Rodrigo Maia. A terceira força, que não suficiente para vencer, mas suficiente para determinar uma vitória, é o campo de esquerda. E tem uma relação sempre, esse campo de esquerda teve uma relação muito boa com o Rodrigo Maia. Ele foi muito respeitoso e cumpriu os acordos colocados. Então eu tenho a impressão que o nome de Rodrigo Maia, articulado por Rodrigo Maia, vem fortalecido em relação a isso. Vamos ver aqui quais são os nomes que hoje são trabalhados por Rodrigo Maia na tentativa de assumir ali a Câmara dos Deputados. Esses nomes já estão pré-colocados pelo grupo de Rodrigo Maia, entendo. Agnaldo Ribeiro, do PP, do Progressistas da Paraíba, Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco, Luciano Bivar, né? E Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. Vamos tentar compreender aqui um por um. Tenho a impressão que Bivar e Marcos Pereira, do Republicanos, teriam mais dificuldade em contar com o apoio da esquerda. A não ser que façam acordos de ocupação de espaço de mesa, alguma coisa assim, tenho a impressão que esses nomes enfrentariam um pouco mais de resistência por parte dos grupos à esquerda.
Nesse sentido, acho que o Baleia Rossi do MDB sai na frente. Mas a gente sabe que essa disputa é longa, ela é de profissionais, são todos ali políticos profissionais. Então tem a impressão que o Baleia Rossi ele salta na frente nessa disputa pela Câmara dos Deputados, pelo MDB conseguir trafegar, conseguir conversar com o bolsonarismo e conversar com o campo de esquerda. Então, pela própria característica amorfa do MDB, isso o favorece nesse momento, tenho a impressão. Vamos observar como isso vai se desenrolar até fevereiro, quando é a eleição. Para o Senado, a coisa é mais nebulosa, porque nenhum grupo começou a se articular, como aconteceu na Câmara dos Deputados, porque havia alguma convicção de que a reeleição de Davi Alcolumbre aconteceria. Então, os grupos vão começar a se movimentar. Isso começa a ser feito agora. Então, você começa ali o Eduardo Braga, que é o líder do MDB no Senado, o Eduardo Gomes, do Tocantins, que é o líder do governo no Senado, a Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, senadora do MDB do Mato Grosso do Sul, que já tentou naquela disputa lá vencer Renan Calheiros, quase foi por um triz que ela não disputou. Tem sempre essa eminência parda, que é o Renan Calheiros ali no Senado, na disputa e tudo mais. Temos que observar como as peças desse xadrez vão se mexer nos próximos dias no Senado. Na Câmara dos Deputados, parece que o Arthur Lira, de fato, será o candidato bolsonarista contra um candidato do Rodrigo Maia, dentre esses 5 que listei, tendo a colocar as fichas no Baleia Rossi. Hoje a impressão é que esse nome está mais fortalecido, mas ainda tem muita articulação para andar, tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Quero saber a sua opinião. O que você acha dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Quem você acha que são os nomes fortalecidos na Câmara dos Deputados e no Senado para essa disputa da presidência? E como o bolsonarismo, como o Jair Bolsonaro pode se beneficiar com o que está acontecendo com essa disputa dentro do Congresso Nacional? Beleza? Olha, rapaziada, se você chegou até aqui, o que eu peço? O mínimo, o like. Deixe seu like, é muito importante que você interaja com o vídeo para que o YouTube reconheça a possibilidade dele ir mais longe, dele galgar espaço na plataforma, beleza? Conto com o seu like, conto com a sua interação, conto com o seu comentário, respondo todos os comentários, sento à noite, respondo todo mundo ali que se manifesta. Fiz isso na sexta-feira, hoje à noite farei novamente, beleza? As lives do final de semana foram ótimas, cara. Sexta-feira trocamos uma ideia, só nós dois, eu e vocês perguntando. Tá aí disponível no canal, assistam. Sabadão teve a Morgan Costa lá no canal do Morgantini. Ontem publiquei o vídeo aqui do Goiânia e seus prefeitos, fechando com a história pessoal de Maguito Vilela, um episódio muito legal para você que quer saber mais sobre a vida de Maguito Vilela, tá aí disponível no YouTube, assista, tá aqui no canal. Lives no final de semana, já tô com algumas ideias, mas eu passo, deixa eu me confirmar primeiro e aviso vocês aqui mais tarde, beleza? Gente, uma excelente semana para vocês, uma ótima segundona e é nóis!